E aí, gente, aqui é o Kovalas, do canal Kovalas React. E hoje vamos assistir um videozinho de Warhammers. Esse domingo Warhammer, que só vai ter um vídeo do Warhammer, porque eu já falei. Ah, foi no domingo passado, vocês vão ver lá no outro vídeo. Se quiserem ver o vídeo Warhammer, tá na playlist 40k. De todo vídeo Warhammer que eu vi, se quiserem mandar com o vídeo de Warhammer aí embaixo, pode mandar, que todo domingo de manhã eu vou reagir a um vídeo de Warhammer. Então, vamos aqui em todos os 9 mestres do capítulo. Sonhei. Cara, respira. Todos os 9 mestres do capítulo. Senhores da guarda do imperador. Da guarda do imperador. Hashtag Warhammer 40k. Então, será que eu botar hashtag no título melhor? Que eu boto sempre na descrição. Vou ver se fica legal. Mas, antes de tudo, gente, deixa o like, se o canal bater mais 5 mil inscritos até o final do ano. E, gente, por favor, divulguem meu canal aí pro pessoal que quiser. Assim, manda pra tua avó, manda pro teu primo mais velho. Manda pra tua tia, pra tua mãe, pra mundo da tua família. E aí eles te batem, brincadeira. É isso, divulgue aí porque meu canal tá com strike, então isso ajuda bastante pra dar um engajamento. E é isso, bora vídeo em 3, 2, 1 e play. Deixa eu ver. Qualidade. Mano, acho que vai isso todo vídeo, cara. Não sei o que acontece se minha qualidade ficar tão baixa. Mas... Saudações, cidadãos do Império. Olá, suave? Meu nome é Ivan, mas podem me chamar... Oi, Ivan. Não foi de um canal, né, cara? Que pecado. Só 40k. de Malakim. No universo sombrio do 41º milênio, os nomes que ecoam pelo vácuo são nomes de deuses, seres de poder inimaginável que moldaram as estrelas com o próprio sangue. Mas os deuses não caminham mais entre nós. Alguns foram consumidos pela própria ambição e caíram na traição. Outros foram silenciados pela morte. E muitos simplesmente desapareceram, deixando para trás apenas o rastro de poeira e o silêncio do tempo. Mas o sangue deles não secou. As fundações que eles ergueram ainda sustentam o peso de um império em ruínas. O que resta quando os semideuses se tornam apenas mitos em livros empoeirados? O que resta quando os pais abandonam os... Tá, eu achei estranho que tem um risco aqui. Acho que é do meu modelo, algo assim, mas não, é do vídeo. Tá. Filhos em uma galáxia que só conhece a guerra. O que resta? Homens que não nasceram com divindade, mas que foram forçados a carregá-las nas costas. Hoje nós não falaremos dos pais, vamos falar dos seus herdeiros. Os tem bebê. senhores da guerra, os guardiões da linhagem, os imortais que comandam o destino da humanidade nas trevas. Hoje eu vou contar para vocês a história dos mestres de capítulo. Mas Vambora. antes de continuarmos, vamos mais uma vez ao nosso ritual padrão, que é prestar continência aos homens e mulheres que apoiam os lamentadores. Cara, eu acho que eu seja membro. Aí eu vou deixar um vídeo antecipado pra vocês, uns 2 vídeos antecipados. Não, esse eu sempre deixo 2 ou no máximo, ou do nada eu meto uns 7. Aí vocês veem vídeos antecipados e... eu vou pensar em botar um seja membro, deve ser legal. E hoje tem sangue novo em nossas fileiras. Muito bem-vindo, Diretor On. Você será uma força inestimável nas batalhas que virão. E vamos também celebrar a ascensão de 2 guerreiros. Capitalista 123 e Astarte Carioca. Rapaz, esse aqui é perigoso, esse aqui é perigoso. Eles provaram sua resiliência na frente de batalha do canal. E agora ostentam o selo dos lamentadores com o coração de sanguíneos. Ele representa a coragem de permanecer em pé quando tudo parece perdido. Obrigado por acreditarem no projeto e por marcharem ao meu lado. Por aqueles que caíram, nós lutamos. E para você que é novato aqui, saiba de uma coisa. Esse canal só existe por um único motivo. Só Warhammer 40k. Cinema. Eles estão no vídeo, ele disse o nome do canal. Cinema. Para entender o poder de um mestre de capítulo... Gente, possivelmente eu vou tentar pausar pra lançar minhas opiniões sobre assim e tal. Mas normalmente no vídeo Warhammer eu sou uma pessoa meio quieta, porque eu quero entender, aprender as coisas, tá assim. Tô só avisando se eu não falo muito.
Sinto muito. Ítalo. É complicado em vídeos de história. Precisamos... Tipo, tem um vídeo de iceberg que eu quero assistir, que ele é de 1 hora, um iceberg de anime que um cara me recomendou. Eu deixei guardado aí. Ah, é 1 hora, vai fazer 2 partes? Possivelmente. Mas se der tudo certo, faço um vídeo só. Pra ver se eu consigo voltar a fazer vídeo de mais de 1 hora. Ah, é difícil? Com certeza. olhar para a organização militar do Império. Após a heresia de Horus, as legiões de cerca de 100 mil soldados foram divididas em unidades menores de 1000 homens, chamados de capítulos. No topo dessa estrutura está o mestre de capítulo. Ele não é apenas um comandante militar de elite, ele é o CEO, o juiz e o administrador máximo de uma organização que opera de forma quase totalmente independente. A autoridade de um mestre de capítulo é praticamente absoluta. Ele geralmente governa um mundo inteiro, chamado de Mundus Fortaleza, e tem autonomia total sobre os seus recursos. Na hierarquia imperial, ele está fora da jurisdição de governadores planetários ou de generais da guarda imperial. Na prática, ele responde apenas ao Trono Dourado e, em casos extremos, à Inquisição. Mas o propósito desse cargo vai muito além de dar ordens no campo de batalha, especialmente quando falamos daqueles que lideram os capítulos da primeira fundação. O mestre de capítulo é o responsável pela preservação da semente genética, o material biológico, o DNA modificado que permite a criação de Ele tem um Mega Seaman. novos Space Marines. Sem essa semente genética, o capítulo morre. Por isso, ele deve garantir que a linhagem de seu primarca permaneça pura e estável. Se um mestre de capítulo falhar em proteger esse legado, ele condena a sua irmandade à quase extinção. Além da gestão biológica e militar, existe o papel de guardião histórico. São os curadores de relíquias que datam de 10 mil anos atrás, armas, armaduras e manuscritos que foram usados ou escritos pelos seus próprios primarcas. Ser um mestre de capítulo da primeira fundação é ser o ponto de conexão direto entre a tecnologia perdida da Grande Cruzada e a realidade brutal e decadente do 41º milênio. Eles são os administradores de uma guerra de sobrevivência que nunca tem fim. Entender a função de um mestre de capítulo é entender a engrenagem, mas precisamos olhar para quem opera essa máquina. Cada uma das 9 legiões leais que restaram da fundação original interpreta esse fardo de uma maneira diferente. Onde alguns veem administração, outros veem apenas fé. Onde alguns veem estratégia, outros veem uma caçada eterna. E hoje vamos analisar agora, em ordem numérica, os homens que lideram os capítulos herdeiros das legiões originais. Começando por aquele que carrega as chaves dos segredos mais profundos do Império. Na primeira legião, o cargo de mestre do capítulo recebe um nome diferente, Supremo Grão-Lorde. Atualmente, esse título pertence a Azrael. Azrael não subiu ao poder por linhagem, mas por uma combinação rara de ferocidade e inteligência. Vindo do mundo de recrutamento Quiméria, ele passou por todas as ordens internas de dentro do seu capítulo. Ó, o design dele é legal. Eu gostei do design dele. O líderzinho. O líderzinho com cabeça de pássaro. Desde a ala da morte até a ala do corvo, o que lhe deu uma visão tática completa que poucos mestres de capítulos possuem. Ele é descrito não apenas como um guerreiro, mas como um mestre de xadrez logístico, capaz de prever movimentos de O homem da estratégia. inimigos e aliados com décadas de antecedência. Poxa. Azrael é um dos poucos seres no Império que possui itens que tocam diretamente à Era dos Deuses. Ele porta o Elmo do Leão, que contém um gerador de escudo de força Então parece o leão. que protege não apenas Corvalhos, você é cego pra cacete, cara. É que eu olhei pra cabeça, eu olhei pra isso aqui, isso aqui não é um leão. Eu depois tem um desenho de um leão na cabeça do cara. ele, mas quem está ao seu redor. E a Espada dos Segredos, uma lâmina feita de um único bloco de obsidiana magnética, capaz de cortar armaduras de exterminador como se fosse papel. Mas a relíquia mais pesada que ele carrega é o título de Guardião da Verdade. O que significa que ele é um dos raríssimos indivíduos que sabe a verdade completa sobre a queda de Caliban e da traição de Luther. Para entender o poder de Azrael, precisamos falar sobre o momento em que a fortaleza monastério Rocha foi invadida por Vastor, o Arquifane, uma entidade demoníaca das máquinas. No auge da crise, Azrael tomou uma decisão que beirava o suicídio.
Ele sabia que para enfrentar o que estava por vir, o seu corpo original não seria o suficiente. Enquanto as frostas de Vastor cercavam a rocha e o vazio do espaço era iluminado por disparos de canhões macro, o Supremo Grão-Mestre se entregou à mesa de cirurgia para se tornar um Space Marine Primaris. Foi uma corrida contra o relógio, enquanto Azrael lutava pela Meu Marine. vida sob as facas do Boticário. As primeiras brechas eram abertas nas muralhas do asteroide. O inimigo já estava entrando dentro de casa. Mas você sabe o que é pior? Você está assistindo esse vídeo e não ser inscrito no canal. Então já Sou superior a todos vocês. se inscreve aí para não perder nada de nenhuma lore. Enfim. Parte eu tô inscrito no canal dele, mas não vejo todos os vídeos dele, porque eu não sei qual vídeo Warhammer é bom pra eu assistir, então o pessoal recomenda pra mim. Então esse é o maior problema. A aposta valeu a pena. Azrael emergiu da transformação não apenas curado, mas mais forte, mais rápido e mais letal. Ele saiu da câmara cirúrgica direto para o campo de batalha, liderando o contra-ataque final nos corredores enfumaçados da rocha. Ele enfrentou pessoalmente abominações mecânicas de Vastor, mantendo uma calma gélida enquanto coordenava os reforços. Ele não lutou apenas pela sobrevivência física da base, mas para impedir que os segredos mais sombrios dos Dark Angels fossem expostos. No fim, sua liderança transformou uma aniquilação em uma resistência heróica, Herói. mantendo o capítulo unido até o momento do retorno do seu pai, o próprio Lionel Johnson. Seguindo a numeração Vamos pro próximo. das linhagens leais, saltamos para a 5ª Legião, os Cicatrizes Brancas. Esses são os... São os que dirigem, né? Aqui, o São o rei de motocross. cargo de mestre do capítulo recebe o título tradicional de seu mundo natal, Chogoris, o Grão-Khan. Atualmente, esse título é ostentado por Jubal Khan, também conhecido como Senhor do Verão Esmagador. Se Azrael representa o segredo e a política, Jubal Khan representa a autonomia e a maestria da caçada. Sua função como mestre do capítulo é muito menos burocrática e muito mais focada na preservação da cultura nômade de seu povo. Ele não governa de um palácio fixo, mas sim de Quanzhou, uma fortaleza monastério no topo dos picos mais altos de Chogoris, garantindo que sua legião nunca perca a conexão com as estepes onde seu pai, Jagatai Khan, foi criado. Administrativamente, o propósito de Jubal é manter a filosofia da Guerra Relâmpago. Ele coordena os Cicatrizes Brancas para que nunca fiquem estagnados em uma única frente de batalha. É isso aí, vamos pra lá, vamos pra cá, vamos pra Sob cá. seu comando, o capítulo Rapaz, deve ser chato. opera com uma força de resposta rápida em toda a galáxia, atacando onde o inimigo é mais vulnerável e desaparecendo antes que qualquer contra-ataque possa ser organizado. Dale. Para entender a resiliência de Jubal Khan, precisamos mergulhar no horror do cerco em Chogoris. Imagine o mundo natal da Legião sob fogo, as estepes sagradas sendo queimadas pela artilharia dos Corsários Vermelhos. No centro dessa carnificina, Jubal Khan foi capturado pelo próprio Huron Blackheart, o tirano de Badab. O que se seguiu foi um dos capítulos mais sombrios da história da Legião. Jubal foi levado para a nau-capitania inimiga, onde foi submetido a torturas excruciantes. Huron não queria apenas matá-lo, ele queria quebrar o espírito da 5ª Legião ao destruir o seu líder. Jubal foi mutilado, seu corpo transformado em uma ruína de carne e ossos, e então foi levado a seus irmãos como um insulto, um rei quebrado enviado para morrer no braço de seus filhos. Mas Huron cometeu um erro fatal. Ele esqueceu que o espírito de um Khan não reside na carne, mas na vontade. Em vez de um funeral, os White Scars prepararam uma ressurreição. Sob o som de cânticos de guerra chogorianos, Jubal foi reconstruído, metal foi fundido ao osso, circuitos substituíram seus nervos e ele emergiu do tanque de cura não como um inválido, mas como uma tempestade. O ápice da batalha ocorreu quando os traidores acreditavam que a vitória era certa.
Do horizonte surgia um rugido. Eram os motores das motos a jatos, e à frente de todos estava Jubal Khan. Mesmo com o corpo ainda em cicatrização e preso à sua montaria mecânica por cabos de suporte, ele liderou a carga de cavalaria mais furiosa da era moderna. Que da hora. Ele caçou os traidores através das planícies que eles ousaram profanar, transformando o cerco de Shoggoths em um massacre para os invasores. Cara, eu amo um personagem que representa assim, mano. Jubal provou que a velocidade dos cicatrizes brancas não é apenas mecânica, é o fogo de uma alma que se recusa a ser domada. Ele limpou seu mundo com o sangue dos inimigos e reafirmou a verdade eterna da Quinta Legião. O vento pode ser desviado, mas nunca pode ser acorrentado. Seguindo a linhagem dos leais, São lobinhos? chegamos à Sexta Legião, os Space Wolves. Os lobinhos. Legal. Esse é o título de mestre de capítulo. Em Fenris, o líder supremo é o Grande Lobo. Há mais de 7 séculos, esse título pertence a Logan Grimnar, um dos guerreiros mais respeitados e temidos de todo o Império. Logan Grimnar é o exemplo perfeito do que significa ser um mestre de capítulo da primeira fundação. Ele governa a partir do Canis Helix, a fortaleza conhecida como Opresas, cravadas nas montanhas geladas de Fenris. Diferente da burocracia fria de outros capítulos, a administração de Logan é baseada na lealdade pessoal e na fraternidade de sangue. Ele não é apenas um general, ele é o pai da matilha, um líder que bebe e celebra com seus guerreiros, mas que exige uma ferocidade absoluta no campo de batalha. O propósito de Logan vai além da guerra tática, ele é o guardião da alma selvagem de sua legião. Ele protege as tradições de Fenris contra as interferências da Inquisição e da burocracia imperial, muitas vezes entrando em conflito direto com as autoridades da Terra para proteger os cidadãos comuns do Império. Logan acredita que um mestre de capítulo deve ser o escudo da humanidade, não importa o preço político. Para entender a estrutura de Logan Grimnar, precisamos falar sobre a primeira guerra por Armageddon. Quando o primarca demônio Engron e suas legiões devoradoras de mundos invadiram o planeta, o Império estava à beira do colapso total. Foi Logan quem liderou a resistência, coordenando não apenas seus lobos, mas as forças imperiais estilhaçadas. No clímax da batalha, Logan fez o impossível. Enquanto os Grey Knights enfrentavam Engron no plano espiritual, Grimnar e sua guarda pessoal atravessaram um mar de demônios para garantir que a linha de frente não caísse. Ele empunha o machado de Morkai, uma arma de poder colossal que ele mesmo tomou de um campeão do caos e depois mandou reforjar. Fala assim, tem um bicho muito forte que usa essa arma aqui, que deixa essa arma mais forte. Beleza, vou matar o cara, pegar a arma dele e bufar. Com cada golpe desse machado, ele abria caminho através de entidades que deveriam ser imortais. O que tornou Logan uma lenda não foi apenas a vitória sobre os demônios, mas o que ele fez depois. Quando a Inquisição ordenou o expurgo, nesse caso a execução de todos os sobreviventes civis e soldados da Guarda Imperial para, entre aspas, conter a corrupção do caos, Logan disse não. Ele desafiou as maiores potências do Império, provando que o Grande Lobo não teme ninguém. Em um encontro que deveria ser uma trégua, Logan percebeu a traição e a covardia da autoridade imperial. Com um único movimento, ele decapitou o grão-mestre dos Cavaleiros Cinzentos que liderava o cerco, deixando claro que os lobos não aceitam coleiras. E então chegamos à sétima legião, os Punhos Imperiais. São os que fazem qualquer coisa? Eu acho que são os amarelos lá, não me lembro certinho. Se os outros capítulos são a espada ou o vento, os Punhos Imperiais são a muralha. Não, é o grupo de defesa. O título é muito grupo, cara. de mestre do capítulo aqui se chama Lorde Castelão da Falange e atualmente é ocupado por Gregor Decian. Diferente de seus antecessores, Decian não recebeu o título em uma cerimônia pomposa. Ele herdou o fardo do comando no momento mais crítico da história moderna do capítulo. Sua função administrativa é talvez a mais pesada de todas. Ele governa a partir da Falange, uma estação espacial do tamanho de uma lua que serviu como nave capitania do próprio Rogaldor. Gigantesco isso aí. Decian não administra apenas soldados. Ele administra uma relíquia viva, um monumento tecnológico que é o símbolo máximo da resistência da Terra.
O propósito de Dessian é a estabilidade. Em um universo que está se despedaçando, os punhos imperiais são os engenheiros da sobrevivência. Eles coordenam a reconstrução de defesas em sistemas inteiros e garantem que a disciplina de Doran permaneça inabalável. Para Dessian, ser um mestre de capítulo é entender que a vitória não vem apenas do ataque, mas da capacidade de suportar o castigo e nunca dar um passo para trás. Para entender Gregor Dessian, precisamos falar sobre o ataque desesperado que a Falange sofreu logo após a abertura da Grande Fenda. As forças da Legião de Ferro e hordas de demônios lideradas por Be'lakor conseguiram se infiltrar no coração da estação. O símbolo da 7ª Legião estava sendo devorado por dentro, e em meio à carnificina, o antigo mestre de capítulo Vorn Regen tombou em combate, com o aço da nave gritando sobre a pressão do caos e os corredores inundados por fogo da disformidade, que Dessian assumiu a liderança. Ele não entrou em pânico diante da perda de seu mestre de capítulo. Enquanto demônios rastejavam pelos corredores, Dessian organizou uma defesa de compartimentação perfeita, transformando cada corredor e escadaria em um ponto de estrangulamento mortal. O clímax ocorreu quando as forças inimigas chegaram perigosamente perto dos reatores principais. Dessian liderou um contra-ataque direto no epicentro da invasão. Ele lutou usando seu escudo e sua espada para formar uma barreira, limpando a casa de seu pai enquanto o sangue dos traidores manchava o chão da Falange. Sob o seu comando, os punhos imperiais realizaram um milagre tático. Expulsaram os invasores e estabilizaram a estação enquanto ela navegava pelas tempestades psíquicas que teriam destruído qualquer outra nave. Dessian provou ser a rocha sobre a qual as ondas do caos se quebram, garantindo que a Falange continuasse voando como um último baluarte de esperança protegendo os céus. Vamos agora pro vampiro, né? São os vampiros. Chegamos à 9ª Legião, os Blood Angels. Se Azrael é o segredo e Logan Grimnar é a fúria, o mestre de capítulo dos Blood Angels, Louis Dante, é a personificação do dever. Dante não é apenas o mestre de seu O nome dele é Dante. Capítulo. Ele é o Space Marine mais antigo vivo no Império, servindo há mais de 1500 anos. Caramba, cara, é muito tempo. Dante carrega um fardo que nenhum outro mestre de capítulo possui. Ele governa a partir de Baal, mas sua autoridade se expandiu recentemente de forma astronômica. Ele foi nomeado por Robert Guilliman como Lorde Regente do Império Nihilus, o que significa que ele é o governante de metade de toda a galáxia que foi isolada pela Grande Fenda. Administrativamente, ele é a voz do Imperador para bilhões de almas que vivem na escuridão total. O propósito de Dante é uma luta constante contra a própria natureza. Ele deve liderar seus filhos enquanto todos lutam contra as falhas genéticas de sua linhagem, a sede vermelha e a raiva negra. Dante é o símbolo da nobreza que se recusa a ceder à besta interior. Ele usa a Máscara da Morte de Sanguíneos, um artefato que projeta uma aura de terror nos inimigos e de santidade nos aliados, agindo como um compasso moral de uma legião que está sempre à beira da loucura. Para entender a magnitude de Dante, precisamos falar sobre a devastação. Esse já ser o mais velho já é surpreendente, uma coisa que deixa todo mundo louco. Já acho legal pra caramba. Ação de Baal. O mundo natal dos Blood Angels foi o alvo de uma invasão massiva da frota colmeia Leviatã. Trilhões de tiranides cercaram o sistema, em uma escala que tornava a vitória mecanicamente impossível. Dante convocou todos os capítulos sucessores da linhagem de sanguíneos. Era uma reunião de primos de sangue que não acontecia desde a heresia de Horus. No clímax da batalha, quando as luas de Baal já estavam sendo consumidas e as defesas finais da fortaleza monastério estavam colapsando, Dante não ficou atrás das muralhas. Ele liderou uma carga desesperada contra o coração do enxame. Em um dos duelos mais épicos, Dante enfrentou um Swarm Lord, a mente suprema de combate dos tiranides. Mesmo exausto, ferido e sentindo os pesos de seus 15 séculos, Dante lutou até o limite de suas forças. Dante foi empalado pelas lâminas do Swarm Lord, uma dor que teria encerrado a vida de qualquer outro guerreiro. Mas, em um último esforço de vontade pura, ele descarregou sua pistola infernal a queima-roupa e usou o lendário machado de Mortalis para dar o golpe final na criatura.
Ele caiu em meio ao massacre, tecnicamente morto por alguns segundos. Ali, no limiar da morte, ele teve uma visão de seu pai, Sanguinius. Dante implorou pelo descanso eterno da morte, mas o anjo lhe disse que seu serviço ainda não havia terminado. O Império ainda precisava de seu filho mais leal. Ele foi resgatado e trazido de volta à vida justamente quando a frota Indômitos de Guilliman chegou para limpar o sistema. Esse feito não foi apenas uma vitória militar, foi a prova de que Dante é o herdeiro espiritual de Sanguinius. Ele defendeu o sangue de seu pai contra a maior ameaça biológica da galáxia e emergiu como o único homem em quem até mesmo um primarca como Guilliman confia para governar metade da galáxia. Fica pra cacete. Chegamos à 10ª Legião, os Iron Hands. Se as outras legiões esses são os boss, né? são movidas por honra ou dever, os Esses aí são os Zé Lutinho, né? Esses são os Zé Lutinho? Iron Hands são movidos pela lógica e pelo desprezo pela fraqueza. Ah, não, são os caras que são robô. Quer que ser robô. Aqui, a estrutura da liderança é diferente. O capítulo é governado pelo Conselho de Ferro. Mas a voz que unifica esse conselho e age como o mestre de capítulo é Cardan Stronus, o Grão-Pai de Ferro. Stronus ocupa uma posição única. Sua função administrativa é equilibrar a obsessão da Legião pela substituição cibernética. Ele governa a partir do mundo de Medusa, um lugar de tempestades tectônicas onde a sobrevivência é um cálculo matemático. Stronus não lidera apenas através do comando militar, mas através da pureza lógica, garantindo que o capítulo opere como uma máquina de guerra perfeitamente lubrificada, onde cada Space Marines é uma peça substituível em um plano maior. O propósito de Cardan Stronus é a eficiência total. Sob sua liderança, os Iron Hands não buscam glórias ou poemas, eles buscam a aniquilação sistemática do inimigo. Ele é o guardião da filosofia de que a carne é fraca, mas ele é um dos poucos que entende que a mente deve ser forte o suficiente para controlar o metal. Ele coordena o capítulo para ser Nós é pra ser ciborgue, não pra ser robô não, cacete. a força de martelo do Império, destruindo o que os Mas ele tem um machado. outros não conseguem nem sequer arranhar. Para entender a frisa letal de Cardan Stronus, precisamos falar sobre a campanha em Glaudinia Prime. Esse era um mundo industrial que havia sido infectado por uma corrupção grotesca dos filhos do Imperador e de demônios de Slaanesh. A população e os defensores locais haviam se transformados em uma massa de carne mutante e máquinas heréticas fundidas em uma orgia de agonia. Ah, poxa. No auge da batalha, os Iron Hands enfrentaram uma abominação que não atacava apenas o corpo, mas os sentidos e as emoções. Enquanto outros guerreiros poderiam hesitar diante do horror visceral, Stronus e seus guerreiros avançavam como uma indiferença mecânica. No clímax do conflito, Stronus liderou o ataque contra o epicentro da corrupção, onde o tecido da realidade estava se desfazendo. Enquanto os sensores de suas armaduras registravam níveis de radiação e corrupção que enlouqueceriam qualquer mente orgânica, Stronus permaneceu impassível. Ele ativou os protocolos de lógica rigorosa, suprimindo cada vestígio de medo ou nojo de seus guerreiros. Ele utilizou o poder do machado de Medusa e de suas extensões cibernéticas para processar dados táticos em milissegundos, disparando e golpeando com uma precisão que beirava o divino, ou o mecânico. Ele lutou não com ódio, mas com matemática. Stronus e seus Iron Hands Ele chegou assim, ó, 4 menos 5. pararam até que É menos 1. cada traço Ele de vida dá um golpe mortal. corrompida fosse incinerada. Ele provou que, contra o caos e os excessos, a lógica fria do metal é a defesa final. Ele não apenas retomou o mundo, mas demonstrou que, sob o seu comando, a 10ª Legião é o carrasco mecânico do Império, capaz de realizar as tarefas que exigiriam um sacrifício emocional que nenhum outro capítulo poderia suportar. E finalmente chegamos à 10ª Legião, os Ultramarines. Os clássicos, os Marines. E as outras legiões são a fúria ou o segredo, os Ultramarines são a disciplina e o governo. O homem que lidera esse capítulo é Marneus Augustus Calgar, um dos comandantes mais condecorados e estrategistas mais brilhantes de toda a galáxia.
Calgar ocupa uma posição que vai muito além de um líder militar. Ele é o Lorde de Ultramar, o que significa que ele comanda um império dentro do próprio império. Sua função administrativa é monumental. Ele supervisiona o bem-estar e a defesa de centenas de sistemas estelares dentro de Ultramar. Para Calgar, ser um mestre de capítulo significa ser o exemplo vivo do Codex Astartes. Ele não comanda apenas através da força, mas através de uma logística impecável, garantindo que cada tiro disparado e cada vida sacrificada faça parte de um plano maior de ordem e civilização. O propósito de Marneus Calgar é a preservação do legado. Ele é o guardião dos ideais de Robert Guilliman. E mesmo com o retorno de seu primarca, Calgar continua sendo a face pública da resiliência dos Ultramarines. Ele foi o primeiro mestre de capítulo a se voluntariar para a perigosa transformação de Space Marine Primaries, provando que um líder deve estar disposto a sofrer qualquer mudança para servir ao Império. Para entender a estatura de Marneus Calgar, precisamos olhar para a Guerra por Vigilus. Esse planeta era um ponto estratégico vital para o Império. Estava sendo atacado por todas as frentes, incluindo os Orcs, Genestealers e finalmente a Legião Negra de Abaddon. No auge do conflito, Calgar sabia que a única maneira de salvar o mundo era distrair Abaddon o suficiente para que uma armadilha tática fosse executada. Ele não hesitou. Calgar, portando as manoplas de Ultramar, enfrentou Abaddon em um combate mano a mano. Foi uma batalha entre dois dos maiores comandantes de suas eras. O duelo foi brutal. Abaddon, fortalecido pelos 4 deuses do caos, infligiu ferimentos terríveis, chegando a perfurar um dos 2 corações de Calgar com a espada demoníaca Draknian. Mas Calgar não... É que esse cara aqui, ele é legal. Mas ele é um personagem muito basiquinho, sabe? Eu acho... ele faz coisas bacanas. Lutou para vencer. Ele lutou para ganhar cada segundo necessário. Mesmo com sua armadura Primaris estilhaçada e à beira da morte, ele manteve Abaddon ocupado enquanto a armadilha que ele mesmo coordenou atingiu o coração da frota da Legião Negra. Calgar sobreviveu por milímetros, provando que um mestre de capítulo dos Ultramarines é, acima de tudo, um mestre da estratégia que sacrifica o próprio sangue pela vitória final. O cabo é bom. Chegamos à 18ª Legião. São os lagartos, os salamandras. Se os outros capítulos são definidos pelo segredo ou pela logística, os salamandras são definidos pela humanidade. O homem que lidera esse capítulo é Tushan, o regente de Prometheus e o mestre da forja. Tushan ocupa uma posição única entre os mestres de capítulo. Ele governa a partir de Nocturne, um mundo vulcânico e hostil. Diferente de quase todos os outros Space Marines, os salamandras mantêm laços com suas famílias e vivem entre o povo comum quando não estão em guerra. Tushan atua como um líder tribal supremo, garantindo que sua legião nunca esqueça o propósito original de sua criação: proteger os fracos. Sua função administrativa envolve supervisionar as forjas lendárias de Nocturne, onde são produzidas algumas das melhores armas e armaduras de todo o Império. O próprio Tushan é a resiliência viva. Ele é conhecido por sua estatura física impressionante, mesmo para um Space Marine, e por uma paciência vulcânica. Ele coordena o capítulo para ser a linha de frente em zonas de guerra onde a população civil está em maior risco. Para Tushan, uma vitória militar não tem valor se o povo que eles deveriam proteger a defesa do povo, for sacrificado. Eu achei eles muito fofinhos no processo. Para entender o caráter de Tushan, precisamos retornar à Segunda Guerra por Armageddon, quando o mundo era engolido por uma maré verde de orcs liderados pelo líder Ghazarkul. Tushan liderou os salamandras em uma das defesas mais brutais do conflito. No entanto, seu maior feito não foi apenas tático, mas moral. Durante a campanha, Tushan lutou ao lado das lendas como Dante e Logan Grimnar. Ele ganhou o respeito eterno de Dante quando os salamandras assumiram as defesas das pontes do rio Stygius. E o Dante respeita ele, eu respeito também.
Enquanto outros capítulos poderiam ter recuado para preservar suas forças, Tushan e seus homens permaneceram no meio das chamas e da fumaça, agindo como um escudo vivo para os refugiados humanos que tentavam escapar da carnificina. O momento que definiu Tushan ocorreu quando ele descobriu que o capitão Vineyard dos Marines Malevolentes haviam bombardeado um acampamento de refugiados, apenas São os amarelos. para Os canalhas. eliminar alguns orcs que estavam lá dentro. Acontecimento esse que eu elaborei bem mais em um vídeo que vai aparecer em cima. Pode clicar. Mano, esse vídeo aqui é... Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver. Deixa eu dar uma puxadinha pro lado aqui. Cara, eu não... Ah, não vou conseguir. Mas se for aqueles lá dos amarelos lá, eles aí são os canais, os chamados Zé Lutinho. Assim como eu chamo eles. Que você vai saber de tudo o que aconteceu lá. Tendo em vista o que aconteceu, Tem um vídeo lá no meu no canal do Zé Lutinho, acho que mostra ele falando sobre isso. Tushan, enfurecido pela falta de honra e pelo desprezo pela vida humana, ele confrontou Vineyard publicamente e o derrubou com um único golpe, deixando claro que a autoridade de um mestre de capítulo da primeira fundação está ancorada na justiça, não apenas no poder. Ele provou que, sob seu comando, os salamandras são o fogo que aquece os aliados e a labareda que consome os tiranos e os opressores. Dale. Chegamos à 19ª Legião, a Raven Guard. Ah, os Cavaleiros Negros são legais. Se os outros capítulos são o martelo que esmaga o inimigo, a Raven Guard Pera aí, esses aí são os Corvos. Ah, não, são os Corvos, não são os Cavaleiros Negros. é o punhal que corta a garganta do tirano antes mesmo que a guerra comece. Ah, tá, são os furtivos, desculpa. Achava que eram os Cavaleiros Negros. O homem que lidera esse capítulo é Kaivan Shrike, o Mestre das Sombras. Shrike ocupa uma posição que é o oposto da pompa e ostentação de outros mestres. Ele governa a partir da Raven Spear, uma fortaleza monastério situada na Lua de Deliverance. Sua situação administrativa é pautada pela invisibilidade. Shrike não comanda através de grandes paradas militar. Ele coordena uma rede de células de ataque independentes que operam atrás das linhas inimigas. Para Shrike, ser um mestre de capítulo é ser o mestre da precisão. Ele garante que a Raven Guard nunca desperdice uma única gota de sangue ou um único cartucho de munição, focando em ataques eu posso demorar 5 rodadas, mas eu vou acertar esse ataque. cirúrgicos que desestabilizam É garantia de ataque, é isso que eles fazem. impérios inteiros. O propósito de Kaivan Shrike é a libertação. Ele é um dos poucos mestres de capítulo que ganhou fama não apenas entre seus irmãos, mas entre os cidadãos comuns. Ele é o primeiro de sua linhagem a fazer o processo de Primaries Marines, tornando mais forte e rápido, mas mantendo a astúcia que o tornou uma lenda como capitão da terceira companhia. Shrike coordena o capítulo para ser o fantasma na máquina do Império, provando que o medo é a arma mais poderosa de todas. Para entender o gênio tático de Kaivan Shrike, precisamos olhar para a campanha de Targus 8. Esse era um mundo industrial vital que havia sido dominado por uma gigantesca horda de orc. Enquanto outras forças imperiais planejavam um ataque frontal que resultaria em milhões de mortes, Shrike, na época ainda um capitão, liderou uma força de ataque que mudaria o curso da guerra. Sem qualquer apoio de artilharia ou reforços, Shrike e seus homens foram inseridos silenciosamente no planeta. Eles operaram por anos nas sombras das cidades colmeias devastadas. Shrike não lutou em uma guerra aberta, ele travou uma guerra de terror psicológica contra os orcs. E tipo, os orcs lá andando de boa, um morre, ué, cadê o outro? Durante 4 anos. E aí todos os orcs morreram por isso. Ele destruía depósitos de suprimentos, assassinava generais inimigos em seus próprios acampamentos e sabotavam as comunicações, deixando os orcs em um estado de paranoia e desordem constante. O clímax dessa estratégia ocorreu quando Shrike coordenou um ataque simultâneo a todos os centros de comando orc no exato momento em que a frota imperial de reforço chegava ao sistema. Quando as forças imperiais pousaram, esperando uma guerra de meses, encontraram uma horda verde fragmentada, paranoica e atormentada por fantasmas que caíam dos céus com garras relâmpago. Shrike provou que a Raven Guard é o punhal invisível do Imperador. Ele foi o primeiro a entrar nas sombras e o último a ser visto, garantindo que a liberdade fosse devolvida àqueles que o Império já havia dado como perdidos.
Dá-lhe, muito massa. Percorremos o caminho de 9 legiões. É, a verdade, são 9. Eu cheguei a falar todas. Graças a Deus. Do segredo dos Dark Angels à fúria silenciosa da Raven Guard. Vimos homens que são mais do que generais. São administradores de impérios, guardiões de relíquias divinas e os últimos pilares de uma civilização que se recusa a apagar. No início, perguntamos o que resta quando os deuses abandonam seus filhos em uma galáxia em chamas. A resposta está nesses nomes: Azrael, Jubal-Khan, Logan Grimnar, Gregor Decian, Dante, Cardan Stronos, Marneus Calgar, Tushan e Kaivan Shrike. Eles Muito massa. não são perfeitos, e nenhum deles possui a imortalidade ou o poder absoluto de seus pais primarcas. Mas é justamente aí que reside a sua grandeza. Eles são transhumanos que mantiveram a disciplina por 10.000 anos de derrota e desespero. Eles são a prova de que, enquanto houver um mestre de capítulo de pé, a linhagem do imperador continua viva. Pois bem, meus amigos, o vídeo foi esse. Eu Muito bom, cara. espero que vocês tenham gostado, então, caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar um like, comentar aí alguma coisa, então, muito obrigado por assistirem, que o Imperador esteja com todos vocês e até! Até, meu querido. Então, gente, esse foi o vídeo, essa foi a minha reaçãozinha de Warhammer aqui. Espero que tenham gostado e até a noite.